das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra, que é tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita. Toda a celebração do culto nos conduziu até esse momento. Pedimos que o Senhor fale com a sua igreja da forma mais impactante possível, Pai. Não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Eu suplico ao Senhor que eu não seja pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, que eu seja canal de bênção para proclamar a sua palavra. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Bom, eu acredito que todos nós conhecemos essa história. Se não conhecia, hoje você vai conhecer. Essa é uma história real, registrada na palavra de Deus, que mostra o drama de uma família. Uma família que está passando por uma séria dificuldade. Se nós olharmos para o antigo Israel, a nação de Israel, depois da sua organização na terra de Canaã, ela tinha várias instituições que serviam ao bem-estar da comunidade. Uma dessas instituições era a escola de profetas. Em algumas traduções ela é chamada escola dos profetas. O intuito dessa escola não era ensinar as pessoas a profetizarem, até porque isso é um dom de Deus. Mas o intuito dessa instituição era amparar aquelas pessoas que estavam passando por necessidades. E era muito comum jovens, crianças de 8, 10, 12, 14 anos serem recebidas nessa escola, cresciam nessa escola, se casavam, constituíam família, mas mesmo assim continuavam trabalhando ao lado dos profetas, dada a relação de respeito que estes homens e mulheres tinham diante da população. E aqui nós temos uma família formada por um homem e uma mulher com 2 filhos. Este homem, marido desta mulher, era um dos discípulos dos profetas. Ele trabalhava nessa instituição ao lado de Eliseu. E esse homem morre. Diante da morte desse homem, essa mulher se depara com 3 problemas. Se você olhar o verso 1, fica muito claro esses 3 problemas. Ela chegou até Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu. Nós estamos falando de uma época em que as pessoas morriam muito cedo. Quando um homem chegava a 50 anos de idade, tinha vivido muito. As pessoas morriam, mas muito cedo mesmo. A taxa de mortalidade era altíssima, as pessoas morriam cedo. E aqui está o drama de uma mulher, uma cultura em que o homem assumia a centralidade de todas as coisas na casa. A morte desse homem representava para essa mulher o total desamparo, do qual você possa imaginar. Hoje nós também temos muitas pessoas que passam por essa situação. A pandemia do coronavírus, alguns dizem que acabou, alguns ainda falam que nós estamos. O fato é que em 2020, 2021, 2022, muitas pessoas infelizmente vieram morrer em decorrência desse maldito vírus. E muitas mulheres, muitos homens, muitos filhos sentem o que essa mulher está sentindo aqui, nesse caso, perder alguém muito querido, alguém muito próximo. Por isso eu posso afirmar que aqui está o primeiro problema
que essa mulher está passando. E não é só isso. O texto diz, na continuação do verso 1, que o credor veio levar os seus filhos. Aqui ela está endividada. Desde muito tempo, seres humanos têm o seu sistema financeiro, uns mais desenvolvidos, outros nem tanto. O fato é que aqui está uma família endividada. O homem deixou muitas dívidas ao morrer. E quando nós chegamos nesse ponto, aqui convém fazer dois comentários. Primeiro, que este homem, conforme a própria mulher diz, ele era um homem que temia ao Senhor. O texto diz isso no verso 1. E o que fica muito claro é que temer ao Senhor não é garantia de fazer uma boa administração dos seus recursos. Existem muitas pessoas que não temem ao Senhor e fazem uma boa administração dos seus recursos. E existem aquelas pessoas que temem ao Senhor e que não cuidam dos seus recursos, do seu dinheiro, da sua renda mensal, daquilo que vem às suas mãos. E aqui está um homem que tinha a responsabilidade de prover e trazer segurança para esse lar. A sua morte, além de trazer a dor da perda para essa mulher, traz também a dor e o sofrimento da dívida que ele deixou para a sua família. O segundo ponto que nós temos que comentar nesse problema é o fato de que o sistema financeiro daquela época estava usando aquela situação de dívida para ir além do que era permitido na palavra de Deus. O sistema daquela época, corrompido e corruptor, ao invés de usar de compaixão e misericórdia para com o endividado, no caso a mulher, que não tinha mais renda, fez com que a ameaça chegasse até a casa dela. Os seus 2 filhos serão levados como escravos. Em Levítico, capítulo 25, verso 39, tem um ponto interessante sobre essa questão. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. A lei de Moisés era muito clara. Todos ali eram parentes, todos eram descendentes de um mesmo homem, Abraão, de Isaac e Jacó. Todos tinham uma parentela muito próxima. E essa relação exploradora ia contra a vontade de Deus. E aqui, irmãos, nesse problema da mulher, do seu endividamento, tem 2 aplicações muito práticas para a nossa vida. A primeira delas, eu falo para você, hoje, homem, mulher, que é responsável pela sua casa, que tem a responsabilidade do seu lar. Viva a vida que você pode viver. O que isso significa, pastor? Isso significa que você deve viver a vida que você pode viver. Se você olhar no Instagram, existem muitas pessoas que mostram uma coisa que não é realidade. O cara deve até os fundos, literalmente. Não é o fundo do recurso, não. É o fundo das calças. E está lá mostrando aquela vida nababesca. Depois eu fiquei a entender o que significa essa expressão. É como se fosse um marajá, um sultão, vivendo aquela vida, esbanjando, devendo para todo mundo e vivendo aquela vida de esbanjar tudo o que não tem. E ainda a pessoa vai cobrar, ninguém explica isso, né? Como que a pessoa que deve é cobrada e acha ruim, fica bravo quando me cobra. É uma coisa que não dá para entender na relação humana. Não tem como entender quando isso acontece. A pessoa está devendo, vai ser cobrada, fica brava ainda com quem cobrou. O fato é que nós somos chamados à responsabilidade de viver uma vida responsável, uma vida austera, uma vida equilibrada, uma vida de economia. Não é pecado, muito pelo contrário, é a vontade de Deus. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o que Jesus fez depois que o pão e o peixe multiplicou? Todo mundo comeu, encheu a barriga. Jesus disse: guarda o que sobrou. E por que Jesus fala isso? Porque o próprio Senhor está nos dando uma noção básica de administração dos nossos recursos.
Se sobrou, precisa ser guardado. Lá na Europa, do século XVI, quando o Evangelho da Reforma Protestante invadiu a Europa passou por um período de prosperidade muito grande. E aí tem um sociólogo, Max Weber, ele escreve um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele vai tentar entender qual é a dinâmica, qual a relação entre o cristianismo e o capitalismo. E ele chega à conclusão que muitos daqueles cristãos que nasceram a partir da Reforma Protestante recebiam semanalmente a instrução da igreja para fazer duas coisas. A primeira, levanta cedo e vai trabalhar. Pega a enxada, pega a pá, pega o tijolo, pega a linha de costura e vai trabalhar. Era o que se fazia na época. Vai cuidar da roça, vai trabalhar. Trabalhando, você vai ter como ter recursos. Quanto mais você trabalha, mais recursos você tem. E aí, quando você tiver esses recursos, não gaste todos esses recursos. Pague suas contas, invista em alguma coisa concreta e guarde uma porção desse dinheiro. Esse era o ensino constante nas igrejas protestantes europeias do século XVI aos domingos. E aí, isso vai gerar riqueza, trabalho gera riqueza. E as pessoas chegam a esse conceito de acumular riqueza, onde traz o bem-estar para todos. O fato é que neste primeiro ponto, este homem que está mostrado aqui no texto, é um homem de Deus, mas foi um homem irresponsável na administração dos seus recursos. Nós precisamos carregar essa responsabilidade nos nossos ombros, irmãos, diariamente, de sermos honestos consigo mesmo. Se eu não posso dar a melhor coisa para o meu filho, eu não vou fazer nada, nenhuma loucura, para que ele tenha aquilo que ele não pode manter. A mãe do Pablo Escobar, traficante colombiano, narcoterrorista, ela, ao ver seus filhos não tendo o que ele queria, ela ia lá e roubava as coisas para dar para o seu filho. E aí você entende que a fruta não cai muito longe da árvore. A mãe incentivando a bandidagem do filho. Essa é a grande questão. Nós precisamos ser honestos com a nossa administração financeira, com os recursos da nossa casa. Todo mundo está entendendo? Diga amém, Jesus. Amém. Aí fala assim, pastor, não dá para voltar para o louvor, aquela parte legal, né? Estava tão gostoso, mas essa parte é legal também. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Entenda isso. Trabalho é uma coisa importante. Nós vivemos uma sociedade que incentiva, infelizmente, a inutilidade, o não usar o tempo apropriado. Nós temos aqui alguns irmãos que são mais experientes, e quando eu converso com esses irmãos, eu sempre aprendo muito. Quando eu converso com o irmão Idecil, com a irmã Celilda, que vieram uma vida do sítio, da roça, começaram a trabalhar muito cedo, mas muito cedo mesmo. As crianças vêm aqui à frente receber a oração, nessa idade vocês já estavam trabalhando há muito tempo. Já estavam para pegar o FGTS. A questão é muito simples. Os nossos jovens, eles aprendem um monte de porcaria, mas o que eles não aprendem desde cedo é o valor do trabalho. Nós temos que entender que isso é fundamental para a prosperidade nossa e da nossa nação. Não tem lugar próspero se não tem trabalho. Se nós olharmos para esse trabalho que este homem fazia, era de fato um trabalho religioso, mas a má administração dele fez com que sua família chegasse nessa situação. E é nesse ponto que nós chegamos no terceiro problema dessa família. A família está ameaçada. O texto diz: o credor veio levar os 2 filhos para ser escravo. O sistema financeiro aqui está trabalhando contra essa família. E a verdade é uma só: o sistema, o mundo jaz no maligno, ele trabalha contra a família. As nossas crianças hoje estão diariamente sendo expostas a muitas coisas. Me surpreendeu bastante o que foi noticiado na semana passada,
280 crianças no Hospital das Clínicas, em São Paulo, vinculado à Universidade de São Paulo, à USP, estavam internadas para fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Pasme. Crianças de 8 anos, eu tenho um filho de 10 anos, crianças de 8 anos que não sabem, não têm a menor noção do que querem para a vida, mas, dado o fato de que os credores as levaram para serem escravas, estão lá para fazer uma cirurgia que vai decidir a vida delas todas. A grande verdade é uma só: os nossos filhos estão ameaçados, seja pela ideologia de gênero, que tenta relativizar a questão da sexualidade do homem e da mulher, que é claramente ensinado na Bíblia. Os nossos filhos estão à mercê de uma cultura que é cada vez mais pornográfica e que abusa de crianças, mostrando da forma mais precoce, aproximando da forma mais precoce os nossos filhos. Os nossos filhos estão à mercê de uma sociedade que, quando não matam as crianças antes de nascer, pelo aborto, tentam a todo custo transformar nossos filhos em produtos ou propriedades do Estado, estudando na rede pública. O fato é que nossos filhos estão na mão dos credores. Os problemas dessa mulher passam a ser nossos problemas também. E todos nós, diariamente, com essa angústia, com essa preocupação daquilo que, como nós vamos pagar as contas, do que nós vamos fazer com nossos filhos, nós chegamos nesse ponto de desespero que essa mulher chega. E qual é o ponto de desespero dela? Simples, ela não sabe o que fazer. Todos nós, em um momento ou outro, vamos nos deparar com uma situação como essa, de não saber o que fazer. Essa é a grande realidade. Mas eu louvo a Deus, porque esse texto não acaba no verso 1. Esse texto acaba no verso 7, com um grande milagre, com uma grande reviravolta. E foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para entender o que fazer nesses momentos. O que fazer nessas horas? O que eu faço no momento desse? No momento de desespero. E aí eu olhando ainda para o verso 1, fica muito claro que a primeira atitude que essa mulher tem para resolver o problema é ir até o profeta Eliseu. É pedir ajuda. Pedir ajuda. Pediu ajuda no lugar certo. Nós temos um problema. E aí nossa mente espiritualizada muitas vezes pensa assim: olha, estou passando uma dificuldade. Se o pastor for homem de Deus, Deus vai revelar para ele. Olha, eu sou um homem de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu sou um homem de Deus. Mas eu entendo que o Senhor, Ele faz coisas impossíveis. Você pegar o seu celular e escrever: pastor, estou passando uma dificuldade assim, assim, assado, isso é possível. Isso é perfeitamente possível. Deus é Deus do impossível. Mas é perfeitamente possível você mostrar o que está acontecendo. Pedir ajuda no lugar certo. É isso que essa mulher vai fazer, buscar ajuda no homem de Deus. Na nova aliança, o nosso homem de Deus é Jesus Cristo, Filho de Deus. É nele que nós podemos buscar ajuda no lugar certo. E com toda a certeza, podemos ser socorridos no tempo da graça, porque Ele é fiel e bondoso. Ele também deixou na face dessa terra a sua igreja, para ser esse lugar a qual nós buscamos o socorro, quando nós não sabemos o que fazer. Deixou nessa terra a igreja, cada membro da igreja, os líderes da igreja, para ser esse ponto de apoio. Hoje fala muito sobre isso, né? Minha rede de apoio. Você já viu uma blogueira falando que a rede de apoio desfez a mala dela. Nome novo para empregada doméstica. Minha mãe trabalhou de rede de apoio a vida inteira. É cada nome que o pessoal dá. A igreja é a rede de apoio. A igreja é o lugar, a comunhão, é o lugar em que as pessoas podem encontrar ajuda. E pelo amor de Jesus, olhe para a sua igreja como um lugar que você pode encontrar ajuda. Glória a Deus. Nós podemos encontrar solução em Deus, mas na igreja a gente pode procurar ajuda. E com certeza nós seremos atendidos no tempo
da graça de nosso Senhor. Quando ela chega para Eliseu, Eliseu faz essa pergunta: meu Deus, o que eu vou fazer? Verso 2: e Eliseu lhe diz: o que hei eu de fazer? Na hora, o próprio profeta fala: meu Deus, é um problemão mesmo. O marido morreu, está endividado, os filhos vão ser levados. Mas o que eu faço? Ele faz uma pergunta para ela: o que você tem em casa? E quando eu olhei isso aqui, meu coração ardeu, mas ardeu tanto. Aleluia. Porque eu percebi que realmente a solução para muita coisa não está fora de casa, gente. Meu Tá dentro Deus. de casa. Aleluia. Casa, igreja, casa, sua casa, família. A mulher responde para Eliseu: não tem nada. É isso, para ela, não tem solução dentro de casa. Ela tem que buscar ajuda do profeta. Ela falou: não tem nada, mas eu tenho uma botija de azeite. E aqui tem um ponto muito importante na nossa reflexão. Se você tem com o Senhor o mínimo, você tem muito. Glória a Deus. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Se você tem com o Senhor o mínimo, você tem muito. Glória a Deus. Essa mentalidade precisa mudar. Às vezes nós falamos assim: meu Deus, quando eu for rico, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Querido, se você tem o mínimo com o Senhor, você tem tudo. Louvado seja o nome Aleluia. de Jesus. Moisés abriu o mar vermelho, não foi com uma grande ferramenta, foi com um pedaço de madeira. Gideão espantou um exército inimigo, não foi com um grande arsenal, foi com uma lamparina. Dorcas abençoou a vida de muita gente, não fazendo um grande trabalho, mas com a sua agulha, linha, costurando para ajudar a vida de pessoas. É isso, o pouco com Deus é muito. Aleluia. Perceba que para sair dessa situação, a mulher teve que procurar ajuda no lugar certo. Ajuda no lugar certo, ela teve que entender o que ela tinha dentro de casa, que era o ponto de partida para a grande obra que o Senhor ia realizar. E agora vem o verso 3, o próximo ponto. Eliseu disse: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, são poucos. Aí agora nós vamos aprender uma lição poderosa com essa mulher e com o profeta. Buscou ajuda no lugar certo? Você tem coisas dentro de casa para resolver o problema? Agora você vai precisar de humildade para buscar ajuda com pessoas. Vizinho. Na rua que eu morava quando era criança, na rua Brasília, com a projetada B, eu fui entender isso agora, depois que eu casei, que estou adulto e tal. Mas havia uma cooperação entre vizinhos, ainda que um falava mal do outro, um mexia com as coisas do outro, mas havia uma cooperação entre vizinhos que dificilmente alguém passava apertado. Isso mostrava muitas vezes a humildade entre as pessoas. Essa humildade de hora está precisando pedir ajuda, hora pode ajudar. E aqui nós temos uma lição muito importante, irmãos. Nós estamos falando de uma geração que se torna cada vez mais arrogante. O que nós ouvimos muito é: eu sinceramente não peço ajuda para ninguém, não. Eu me viro. Mas se vira mesmo? Não, me viro. Olha, não peço ajuda. Querido, não é pecado pedir ajuda às pessoas, falar o que está acontecendo, pedir oração, explicar o que está acontecendo naquele momento de dificuldade. Tanto não é pecado como é uma coisa boa, que a partir do momento que você compartilha o que está acontecendo, você vai se sentir mais leve e ajudar, fazer com que o outro te ajude a carregar aquele fardo. É assim que nós superamos momentos de dificuldade. Peça vasilhas emprestadas. Não poucas vasilhas, peça muito. Exerça muita humildade diante do Senhor. Aleluia. Diante das pessoas. Glória a Deus. A mulher chega para Eliseu, entende que a solução do problema dela está em casa, ela exercita a humildade, pede as vasilhas emprestadas. E agora no verso de número 4.
Então, entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheia. E aqui tem um ponto muito legal. Oh, glória! Aleluia. Aqueles meninos vão ser escravos. Se eles vão ser escravos, então eles vão trabalhar para mudar essa realidade. Nesse caso, fica muito claro que o problema daquela mãe é o problema de todos. Todos precisam cooperar para o bem-estar daquela família. Vou falar da forma mais rasgada possível. Sabia que você colocar uma criança para lavar louça, para varrer uma casa, para limpar a sujeira do cachorro, do gato, sabia que não cai a mão das crianças? Eu não falo isso, eu tenho um filho lá em casa, a mãozinha dele está no mesmo lugar há 10 anos. Há 10 anos ele está aprendendo isso. Não cai a mão das crianças. Não cai. A mão da criança não cai. A mão do adolescente não cai. Eu acho muito interessante isso. Os adolescentes de hoje, normalmente eles não podem trabalhar. Mas você vai na academia, o cara levanta não sei quantos quilos na perna. Ele tira uma foto e fala, ó, tá potente. Mas tá potente, então faz alguma coisa útil. Vai varrer a calçada, vai tirar o mato, vai limpar a sujeira do quintal, vai limpar uma calha, sobe na escada. Usa toda essa potência para fazer alguma coisa útil na vida. Se é os meninos que vão virar escravos, então os meninos têm que trabalhar para isso não acontecer desde cedo. Se tem uma coisa que esses meninos aprenderam, é não fazer o que o pai deles fez. É não fazer o que o pai deles fizeram. Deixar as coisas se enrolarem todas. Queridos, todo mundo tem que ajudar. Todo mundo tem que ajudar. Amém. E o pouco que todo mundo ajudar vai fazer a diferença na situação que nós consideramos impossível. Aleluia. Todo mundo tem que ajudar. Todo mundo tem que ajudar. Todos os envolvidos precisam trabalhar para que a coisa seja resolvida. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Amém. Porta trancada, todo mundo fazendo um pouquinho, e aí você percebe a dinâmica. Ela vai buscar ajuda fora de casa. Eliseu fala, a solução está dentro de casa. Para isso você vai precisar falar com os vizinhos. Pegou as vasilhas emprestadas, agora se resolvam entre si. Vivam nessa intimidade, nessa comunhão do lar. Porque dentro de casa, e aí você precisa aprender uma coisa muito poderosa com a sua casa, com a sua família. A sua casa deve ser um lugar de milagres. Aleluia. Sua casa deve ser um lugar de milagres. Glória a Deus. Amém, Jesus. Sua casa não pode ser um lugar de briga, de confusão, contento. Sua casa precisa ser um lugar de milagres. Um lugar em que uma vasilha de azeite enche tantas outras. E é nesse momento que o verso 5 nos mostra que a casa passa a ser um lugar de milagres. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchiam. Não tem como explicar isso. Uma única vasilha encheu muitos outros vasilhames. Não tem como explicar isso, senão uma obra sobrenatural do Senhor. Milagre. E aí, meus irmãos, chegamos num ponto importante aqui da noite, da nossa reflexão. Nós precisamos ser racionais, pensar, usar a cabeça, mas tem uma coisa que não tem explicação: são as obras que Deus realiza na nossa vida. Aleluia. Não tem como explicar. Glória o milagre a Deus. de Jesus. Milagre de Jesus nós vivemos. E a igreja precisa equilibrar essa conta. Hoje, nós precisamos de fato pensar, analisar, avaliar, julgar todas as coisas. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa fé é essencialmente sobrenatural. Glória a Deus. Milagres acontecem e ainda Amém. acontecem Aleluia. em nossas vidas. Glória a Deus. E aqui eu quero concluir, mas antes de concluir, vamos fazer um resumo aqui do que foi falado. A mulher está apurada, mas muito, mas uma prova terrível.
ela vai buscar ajuda com o profeta. Nós, em momentos de dificuldades, temos que saber buscar ajuda na casa do Senhor e, acima de tudo, na pessoa bendita de Jesus. Ela buscou ajuda. O profeta disse para ela: a solução do teu problema está dentro de casa. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa como um lugar de saída, de possibilidade das nossas dificuldades. Diante disso, ela aprendeu a exercitar a humildade, pedir vasilha emprestada, para que o problema fosse resolvido. Após isso, ela colocou os meninos para trabalhar. Se eles não querem virar escravos, logo então eles precisam ajudar no que está acontecendo. E com tudo isso, o grande, o poderoso, o inexplicável milagre aconteceu. Aleluia! Naquela casa. E agora o que me chama muito a atenção, verso de número 7. Então veio ela e o fez, muito obrigado, e o fez saber ao homem de Deus. Aqui tem um ponto que me chamou bastante atenção. A mulher aqui não tem o nome dela, ela foi muito boa, foi rápida em pedir ajuda, mas agora o que ela faz é voltar onde ela pediu ajuda e falou assim: olha, lembra que eu vim aqui pedir ajuda, né? Aconteceu uma coisa que só Deus, as vasilhas estão cheias de óleo, o milagre aconteceu. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, aprenda isso em nome de Jesus. Seja bom para pedir ao Senhor direção, milagre, provisão, mas também seja bom para ir e dobrar o seu joelho e agradecer. Glória a Deus, aleluia. Deus está fazendo. Amém. Jesus curou 10 leprosos. Aí dos 10 leprosos que foram curados, 9 desapareceram. Aí quando chega o único que retorna, Jesus fala assim: cadê os outros? Cadê os outros 9? Os outros 9. Essa é a verdade. Os milagres acontecem em nossa vida e nós precisamos voltar para agradecer. Glória a Deus. Precisamos de ter essa humildade, de chegar nas pessoas que nós pedimos oração, e falar assim: irmão, para edificar a sua fé. Você orou por mim, eu estava na prova, Deus me resgatou, Deus entrou com providência na minha vida. Continue orando pelas pessoas. Glória a Deus. E aí ela vai aprender o que fazer com o milagre. Vende o azeite. O azeite naquela época servia para alimentação, para iluminação, em alguns casos até para alguma coisa relacionada à estética. Então, o azeite era um produto que tinha um valor agregado muito grande, dava muito trabalho para fazer, e nesse caso não tem trabalho nenhum. Então, milagre de Deus. Vende, paga a tua dívida, vai lá limpar a sujeira que seu marido fez, vamos falar outra coisa, né? Arrumar o que seu marido estragou, paga a dívida, e aí, e tu e teus filhos vivem do resto. Glória a Deus. Aleluia. Paga a tua dívida. Glória a Viva Deus. do resto. Glória a Deus. A palavra de Deus foi pregada. Eu quero convidar você a ficar de pé.